Bem, chegou a vez de mais uma delícia. Nós vamos trabalhar agora com o pão de mel econômico de liquidificador. Precisamos para o preparo. Vamos lá? 395 gramas de leite condensado, 400 ml de leite, 100 gramas de mel, 50 gramas de açúcar mascavo, 5 gramas de cravo, canela, 10 gramas de canela, 5 gramas de bicarbonato, 360 gramas de farinha de trigo, 10 de fermento, 30 gramas de chocolate em pó. Tá tudo aqui. Ok? 600 gramas de chocolate ou cobertura fracionada, isso é para glaçagem, tá? Tá na apostila, mas isso aí não entra nesse momento. Certo? Vamos lá? Vamos aqui para o liquidificador. Vamos bater todos os ingredientes. Eu gosto de começar assim, eu gosto de colocar a sequência, deixando sempre por último a farinha, bicarbonato e o fermento. O resto pode colocar à vontade. Ok, vamos bater todos os ingredientes no liquidificador. Vamos colocar o leite, o leite condensado. Vocês não têm noção como isso aqui vai ficar uma maravilha, viu? Delícia dos deuses. Leite condensado. Gosto de dar uma leve batidinha para misturar o leite com o leite condensado. Mexe um pouco para ajudar a misturar. E continuo, tá? Coloco o mel. Chocolate em pó. Tem pessoas que gostam do pão de mel mais escurinho. Então, vocês podem aumentar mais 20 gramas aqui, que acho que vai ficar legal, tá? Açúcar mascavo. Agora, vamos colocar as especiarias. Cravo, canela. Vamos misturar, dar mais uma batida. Super fácil, gente. Qualquer criança pode fazer. Vê se misturou. Ok. Chegou a hora de voltar, que nós vamos mexer agora manualmente, tá? Não precisa mais bater. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos, intercalando com o fermento e o bicarbonato, que é os que está faltando aqui, certo? Então vamos lá. Misturou. Coloco o fermento. Mais uma misturada. Mais um pouco de farinha e fermento, bicarbonato, é nessa hora aqui, tá? Tem pessoas que até misturam aqui na farinha o bicarbonato e o fermento, ok. E peneira tudo junto. Aqui, lembrando que tá tudo peneirado, certo, gente? Vamos. Agora, esse aqui vai todinho, tá? Toda a farinha.
Vou misturar com o fouet e tá pronto para colocar nas formas. Mistura bastante. Para essa farinha toda misturar aqui. Já começou a dar um cheiro de pão de mel. Agora eu vou misturar com o fouet, sempre de baixo para cima, tá? Trazendo a farinha que fica lá no fundinho para a superfície. Se você quiser bater isso no liquidificador, você pode, mas não pode bater muito não. Eu acho que o pão de mel fica mais leve, mais macio, quando você faz assim, manualmente, tá? Ele começa a dissolver toda a farinha. Com essa mistura vai ficando, ó, mais lisinho. Mistura bem para não ficar pedacinhos de farinha aqui, resto de farinha, que sempre fica aqui no fundo. É super interessante essa massa, o seguinte, eu gosto de fazer. Eu faço a massa, deixo ela descansando aqui um pouquinho e depois eu vou untar as forminhas. Esse tempo que eu gasto de untar as forminhas, ela fica mais, fica com consistência mais grossinha, que parece assim, nossa, parece que errou, tá muito mole, é isso aqui mesmo, tá? Então para um pouco, quanto mais você misturar, melhor, tá? Sentiu que não tem mais resto de farinha, você já pode encher a sua forminha. Então vamos nós. Agora chegou a hora de untar as forminhas, tá? Você pode estar untando com desmoldante ou pode untar com a manteiga, tá? Então se você for untar com desmoldante, você coloca todas as formas como estão aqui, passou o desmoldante, né? Ou você pode colocar individualmente e pegar o pincelzinho e untar, tá? Aqui só tomar cuidado quando você faz isso para não exagerar. Tem que ser pouquinho, tá? Então tem gente que prefere assim, untando, coloca bastante em um e vai untando todos, tanto faz, tá? Aqui, gente, vou mostrar para vocês um tamanho diferente de forminha, tá vendo? Muito usado para casamento, festa de 15 anos, como lembrancinha, bem pequenininha mesmo, tem quadrada, redonda, é fundo removível, que facilita na hora de retirar o seu pão de mel, tá? Então, tem vários modelos, não esqueçam que tudo isso, todos os produtos que nós estamos usando aqui na sala de aula, vai encontrar lá na Maria Chocolate, ok? Então, vamos preencher nossas formas. Observam que o momentinho que ele ficou esperando untar, ela já mudou um pouco. Aí você fala assim, não, eu vou botar mais um pouco de farinha que está muito mole. Não. Se você precisa de um pão de mel úmido por dentro, saboroso, tem que ser exatamente aqui. A quantidade que eu coloco na forminha, qualquer que seja o tamanho da forma, você vai colocar um pouco abaixo da metade. Se você colocar um pouco acima, vai dar aquela barriguinha aqui. E dependendo, não é feio, não. Se eu for só glaçar, fazer uma decoração com arabesco, com chocolate, cobertura fracionada, um detalhe simples, não tem problema. Mas se eu vou trabalhar com ele fazendo determinado tipo de decoração, aí eu preciso que ele esteja retinho. Ah, mas não consegui fazer reto, ele ficou com uma barriguinha. Dependendo do que você vai fazer, você pode cortar um pouquinho e ele vai ficar reto, certo? Mas o importante é que você usa uma quantidade certa. Porque tem outras pessoas que fazem o seguinte, coloca pouquinha em todos, tipo 5 gramas, 5 ml, 5 gramas de recheio e depois, sem precisar casar. Mas aí você vai ter sem precisar casar, quer dizer, juntar as duas bandinhas. Se você faz um pão de mel mais alto, você tem que pegar uma faca e cortar. É o que eu aconselho fazer isso, tá? Então, vamos lá. Sempre mantendo, faça tudo para manter a mesma quantidade de uma forminha em todas, tá? Faz isso, coloca na sua forminha
Parece que é pouco, mas vocês vão ver que não é. Por isso que o rendimento é uma maravilha, tá? Não pode esquecer que assim que colocar, você vai dar uma leve batida, coloca aqui, faça a mesma coisa com os outros. Uma colher, uma leve batida, para tirar o ar e nivelar o seu recheio, fazendo com que ele fique certinho. Se você não quiser fazer com a colher e tiver uma medida em casa certinha, ok, tá? Aí você vai enchendo. Tem pessoas que não gostam de fazer nessa forminha. Ela pode pegar essa massa, colocar num tabuleiro, né, numa forma grande, e depois de assado recortar. Eu não acho muito legal, porque na hora que você vai recortar, fica saindo aqueles pedacinhos do pão de mel, e aí costuma sujar o chocolate na hora de glaçar, tá? E dificulta um pouco na hora de rechear. Então, vamos enchendo todas. Nunca fica exatamente do mesmo tamanho, a não ser que você pesasse, né? Se você pesar, vai realmente ficar do mesmo tamanho. Como vai ser glaçado, gente, vai banhar no chocolate, não tem problema parecer aquela metade, aquela divisão que fica nela, tá? E você pode nivelar, se for o caso, depois de assado, pega uma faquinha e corta exatamente onde você quer deixar mais liso. Tudo certinho. Quero lembrar que o chocolate, vocês podem colocar uma quantidade maior, uma porcentagem de cacau maior, né, se está usando um chocolate. Se quer que fique um pouquinho mais escuro, eu particularmente gosto dessa cor porque fica a cor do mel, né? Imita a cor do mel. Mas aí fica a gosto. Ô, Nildete, em uma forma menor, como que nós trabalhamos com recheio? Fica difícil fazer um mini pão de mel e depois cortar e rechear com essas pequenininhas. A ideia é na massa, na própria massa, você acrescentar ou nozes, ou damasco, ou castanha, que ela já vai sair um pão de mel já com sabor, certo? Porque, a não ser que você queira, então você vai cortar, colocar um recheio, mas vai ser tão pouquinho recheio que não vai valer a pena. Vai ficar mais gostoso se você agregar aqui outros sabores, castanha, nozes, o que você desejar, certo? Vamos levar ao forno. Lembrando, gente, que se o seu forno é diferente desse meu, porque esse meu aqui eu não preciso aquecer, o seu forno você aquece, pré-aquece seu forno, uns 10 minutinhos, coloca no mínimo, tá? 180 ou 160, de acordo com o seu forno, tá? Então, 160. O tempo, vocês vão também olhar na casa de vocês, é aquele tempo mais ou menos do bolo, tá? 15, 20 minutos. Quando eu sei que ficou pronto, o teste do palito. Fez, começou a cheirar, fica de olho, coloca o palitinho, ele firmou, coloca o palitinho, o palito sai seco, tá perfeito, é só desenformar. Vamos fazer então o nosso recheio de coco, tá? Nós precisamos de 395 gramas de leite condensado, 150 gramas de creme de leite, 200 gramas de coco ralado, 10 gramas de manteiga sem sal, certo? Vamos lá, coco, creme de leite, leite condensado,
e a manteiga. Pronto. Vamos misturar todos esses ingredientes, levar ao fogo até virar um creme, tá, gente? Vai ser um ponto de recheio e não é para fazer bombom, não. Você pode estar substituindo o coco desidratado para o coco fresco. Lembrando, se eu trabalho com o coco fresco, a durabilidade vai ser menor, tá? Vamos levar ao fogo. O coco fresco, eu diria só 5 dias, não mais do que isso. E o seco, 8 dias, 10 dias, sabendo conservar direitinho. Vamos ligar o fogo. Misturando sem parar. Até ficar um creme. Não pode ficar muito duro, não pode ficar muito mole, porque nós vamos rechear o nosso pão de mel e ele não pode ficar escorrendo, tá? Fogo baixo. Vai subir um cheirinho aqui maravilhoso, fantástico. Começar a cozinhar o coco, a mistura do coco com o leite condensado, já vai começar fazendo efeito aqui com o creme de leite e vai ficar uma maravilha. Assim que ficar pronto, tem que deixar esfriar totalmente para depois rechear o nosso pão de mel, tá? Lembrando, coco fresco no máximo 5 dias e o seco de 8 a 10 dias. Mexendo rápido, mexendo bem nas laterais, no fundo, para não queimar. Aqui, gente, já começou a cozinhar nosso recheio, tá? Quando você perceber que começou a aparecer o fundo da panela, desliga, que já está no ponto certo, tá? Se você continuar com ele aqui, vai ser um bombonzinho de coco. Só um momento, desligar nosso forno. Vamos testar o nosso pão de mel. Prontinho, assado. Aqui, se o palito saiu sequinho, tá pronto o nosso pão de mel, certo? Então, agora pronto, vamos retirar do forno e continuar com o nosso recheio, tá? Pronto, gente, já tá quase no ponto, é bem rápido, porque eu quero aqui um creme, tá? Eu não quero que ele solta da panela, porque eu não quero fazer bombom, não quero fazer docinho, eu quero fazer um recheio. Então, o nosso recheio aqui já tá pronto, ó. Soltou, começou a aparecer o fundo da panela, desligou, pronto, certo? Vai esfriar, depois de frio, vamos cortar nossos pães de mel ali, depois rechear, certo? Então, finalizando aqui essa primeira parte do recheio. Pronto, gente, vamos lá tirar o nosso pãozinho de mel delicioso, cheiroso, depois que fizemos o teste do palito, tá? Vamos nós. Super prático. Rápido de tirar. Ó, se tiver um pouquinho pegando, né? Vem com a ajuda da faquinha e já tira todos. Procura evitar a faquinha só quando for necessário mesmo, para não cortar, ficar inteirinho, ficar com as laterais bem lisinha, tá? Faz isso. Tá com dificuldade, ajuda da faquinha. Você não precisa passar a faquinha ao redor dele todo, não. Suspende e vê se ele já vem, tá? Pronto, e assim você vai desenformando todos os seus pães de mel. Deixa na gradinha para esfriar. Assim que esfriar, a gente vai cortar
e vamos colocar o nosso recheio, certo? Vamos lá. Nosso pão de mel frio, só pode cortar depois de totalmente frio. Pega uma faquinha, corta, vou dar uma dica para vocês. Nesse momento aqui, depois que que resfria aqui na grade, eu gosto de levar uns 15 minutinhos na geladeira. Por quê, gente? Ele vai dar firmeza, tá? E na hora que eu for banhar com o chocolate, nesse caso nós vamos usar a cobertura fracionada, ele já está geladinho, eu vou banhando, glaçando, ele já vai cristalizando, tá? É uma dica, mas podem fazer também dessa forma. Olha, você pode cortar ele todo, né? Como se duas bandinhas assim, colocar um recheio, ou então você não precisa cortar ele todo, como se fosse um sanduíche, tá? Se eu vou colocar com colher, eu faço como se fosse um sanduíche. Coloco o recheio aqui e fechei. Se eu vou usar o saco de confeitar, é necessário que eu corto as duas partes. Corta no meio para poder ir recheando, tá bom? Então vamos lá? Cortar todos iguais. Corta metade. Com cuidado, isso facilita, gente, você não sujar o seu chocolate, tá? Ficou um pouquinho diferente desse daqui, não tem problema, que na hora que casar, o defeitozinho dele corrige, tá bom? Então, vamos partir. Certinho. O recheio, nós estamos usando aqui um recheio de coco cremoso, mas vocês podem estar substituindo por qualquer outro recheio da sua preferência, tá? Pronto. Certo? Agora, vamos trabalhar um pouquinho com esse recheio. Ele tá cremoso, olha, tá? Nós vamos colocar aqui dentro, usando sempre o apoio. Gente, começou a usar esse recheio, sobrou, vocês podem congelar, tá? Isso aqui vocês podem congelar dentro de uma vasilhinha com tampa ou dentro de saquinho plástico até 90 dias, certo? Vamos cortar. Bem longe do recheio. Corta essas abazinhas aqui. Pronto. Olha, um ponto bacana de rechear. Agora vamos fechar. Tira o excesso, coloca uma quantidade legal. Se você for muito generosa com esse recheio, se ele tiver numa consistência mais mole, ele vai sair pelas laterais, tá? Esse está num ponto legal. Não corre esse risco.
Agora vamos fechar, tá? Ó. Quando sai um pouquinho assim, depois a gente vem com a faquinha e alisa, tá, gente? Fica legal quando você faz assim. Faz em série, né? Depois é só derreter o chocolate ou cobertura fracionada. Quando sai um pouquinho, aí você vem com a faquinha, ó, tá? Não precisa preocupar, porque isso aí nós vamos banhar no chocolate, isso aqui vai ficar escondidinho aqui. Mas é uma quantidade legal, isso aqui, ó. Fechou? E já podemos preparar o nosso chocolate ou cobertura fracionada. Lembrando, se eu for trabalhar com o chocolate puro, o nobre, é necessário fazer a temperagem, tá? Esse aqui nós vamos trabalhar com a cobertura fracionada, não precisamos fazer a temperagem. Olha aqui, nós estamos trabalhando com pão de mel econômico de liquidificador. Então, eu vou trabalhar com uma cobertura fracionada. Essa cobertura fracionada, gente, pode ser meio amargo, pode ser ao leite, pode ser blend, pode ser o branco. É vocês que vão escolher aí, tá? Então, vamos para o micro-ondas, derreter o nosso chocolate, a mesma coisa do puro, na potência média de 30 e 30 segundos. Mexendo sempre até derreter por completo, tá? Apitou ali, avisou a gente, vamos lá, damos uma mexida e voltamos quantas vezes for necessário para derreter por completo. Assim que derreter, vamos banhar no chocolate. É muito importante, gente, eu acho muito importante, quando, assim que colocar o recheio, levar um pouco na geladeira para firmar, até para facilitar na hora da glaçagem. Se ele tiver friozinho, ele vai cristalizar mais rápido, tá? Dá uma leve misturadinha só para misturar o meio, o que está no meio, deixar nas laterais, para ter um derretimento total, tá? Vamos misturando, tá? Mais um pouco, sem pressa. Nada de colocar a potência 100%, tá demorando para derreter, eu vou colocar logo 1 minuto. Cuidado, tá? Que você pode botar tudo a perder. Vai com calma, paciência, carinho, com jeito, que agora mesmo a gente finaliza essa delícia aqui. Não adianta correr, tá? Não adianta pular etapas. Ó, já começou a derreter. A partir de agora você mexe com mais cuidado, tá? Mais rapidinho. Bem, gente, aqui nós vamos dar uma misturada. Precisa de finalizar esse derretimento, eu vou voltar ao forno uns 20 segundos só, tá? Para completar. Prontinho. Mexe bastante. Já está totalmente derretido. Ó. Faz isso de novo sem levantar muito a mão, porque está ficando muito alto. Isso. Isso. Pronto. Agora é só glaçar
o nosso pão de mel econômico, tá? Lembrando, gente, que a gente tem que ficar voltando no micro-ondas quantas vezes for necessário, tá? Até o derretimento completo. Pronto, agora vamos começar a glaçagem. Gosto muito de fazer isso aqui. Se tiver um pouquinho torto, tá no momento da gente consertar. Glaçou. Tira com o garfinho. Deu uma leve sacudida. Colocou nosso pão de mel. Quando dá uma bolha assim maior, coloca mais um pouquinho, bate. Cobre totalmente. E vai glaçando até o final. Se por um acaso você tem que parar e essa cobertura endurecer, começar a cristalizar, aí eu volto mais uns 20 segundos e começo todo o processo, tá? Começa a banhar tudo novamente. Lembrando que esse aqui é o de coco, mas poderia ser outro recheio, tá? Como nós estamos fazendo um econômico, coco, brigadeiro, podemos fazer um de, sem ser o beijinho, pode ser um beijinho com leite ninho também, que está usando muito. E a base é essa aí que nós fizemos, tá? Mistura o leite condensado, o creme de leite, mistura no lugar do coco outro sabor que você quiser e a manteiga. Leva ao fogo até o ponto de formar um creme e já está pronto o nosso recheio. Durabilidade desse que nós estamos trabalhando aqui. Você pode trabalhar de 8 a 10 dias, gente, mas observando muito o clima, tá? E onde vai ser armazenado. Pronto. Finalizamos os nossos pães de mel econômico no liquidificador. Veja bem que ele já está começando a perder o brilho porque é uma cobertura fracionada, tá? Então, rapidinho ele vai dar o ponto de cristalização, depois a gente vai tirar essas amparazinhas aqui que sobra e pronto, finalizamos essa parte do nosso pão de mel. Pronto, gente, ó, pontinho certo, já solta com facilidade. Aí vamos tirar o restinho que sobra, essa sobra, que tanto pode ser com a faquinha ou pode ser com a tesoura, tá? Então, eu prefiro mais a tesoura, então vamos lá. Prontinho, evitar de ficar muito tempo com ele na mão, tá? Nessa hora, se for necessário, se você correr um pouquinho mais, você vai ter um resultado melhor. Porque se você ficar pegando muito nele, termina perdendo o brilho, tá? Mesmo com luvas, termina perdendo o brilho se você ficar pegando muito. Então, não pega muito aqui em cima, pega do lado, quase próximo onde você vai cortar. Dessa forma, você evita ficar aquecendo, nesse caso nosso aqui, a cobertura fracionada,
que também derrete, não é só o puro não, tá? Ok, finalizou essa parte aqui do nosso pão de mel, só tá faltando uma bela decoração.